E aí, tudo certo? Hoje é mais um episódio sobre empregos na Irlanda. Vou falar sobre como ser babá na Europa. Como está o salário em 2021? Bom, vamos lá, mais um episódio da série de empregos na Europa e hoje eu vou falar sobre o emprego de babá. Lembrando que eu vou falar sempre de uma maneira um pouco mais geral e uma maneira também um pouco mais específica para atingir o máximo de pessoas possível. Para você que sabe como é que funciona o trabalho de babá ou também para você que não sabe como é que funciona o trabalho de babá. Quanto mais pessoas a gente conseguir ajudar, melhor, até porque a gente está trazendo um contexto geral, certo? Vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre o trabalho de babá. Mas o que é esse trabalho de babá? É um profissional, na maioria das vezes mulher, que é responsável por cuidar de uma ou mais crianças na ausência dos pais ou responsáveis. Lembrando que não existe nenhum tipo de especificação, não existe nenhum tipo de profissionalização e também não existe uma idade recomendável para você ser babá. Ou seja, você pode ter 18 anos, você pode ter 30 anos, você pode ter 50 anos e pode ser babá, tranquilamente. Existem 3 tipos de babá diferentes. A primeira é a babá doméstica. É aquela que muitas vezes dorme e até vive com a família, com as crianças ou com os bebês também. Normalmente, o trabalho de uma babá, ele é compreendido no horário comercial, porque muitas vezes, a maioria das pessoas, eles trabalham em horário comercial. No horário comercial, os pais ou responsáveis saem de casa, vão trabalhar e voltam. Esse momento é que às vezes eles deixam um profissional encarregado de levar o filho na escola, ou na creche, ou acompanhar se ele está fazendo o dever de casa. Você também, muitas vezes, vai ter alguns trabalhos de cleaner dentro, por exemplo, arrumar a casa, arrumar o quarto da criança, preparar refeições, levar na escola, na creche, como eu falei. Você pode ter vários tipos de trabalho diferentes, a depender de como for a família, a depender da casa que você tiver, a depender de como for ali a sua rotina, a rotina da família com quem você vai trabalhar. O segundo tipo de babá é aquela babá compartilhada, ou seja, mais de uma família ela paga para uma babá só trabalhar com as suas crianças. Ou seja, você não dorme, você não vive com a família, mas você faz um horário, por exemplo, você trabalha lá, você trabalha um turno com a família, um turno com outra família, ou trabalha, por exemplo, segunda, terça e quarta com a família, quinta e sexta com a outra, depende, certo? E o terceiro tipo de babá é a babá noturna, trabalha no turno noturno, obviamente. Normalmente, a criança com que ela trabalha é recém-nascida ou até 5 anos de idade. E essa profissional também tem vários objetivos, dentre eles o papel de ensino também, ajudando os pais a adaptar os seus horários de sono, padrões de sono, tanto para a criança quanto para eles também, ou até mesmo também colocar a criança para dormir. Muitas vezes a babá noturna tem esse tipo de trabalho. Então vamos lá, para você que não tem conhecimento de como funciona o trabalho de babá, o trabalho de babá ele pode ter vários nomes diferentes. Você pode ser babysitter, você pode ser au pair, você pode ser childminder, você pode ser várias coisas diferentes. Vai depender do tipo de trabalho que você vai ter, mas no geral os 3 são babá. Em geral, se você for babá, normalmente você vai ganhar um salário mínimo. Hoje que eu estou falando com você aqui é 10,20 € por hora. Claro que vai depender do país que você for trabalhar, mas normalmente vai ser o mínimo. É possível você ganhar um pouco mais? Por exemplo, negocia um salário maior, ou você negocia, por exemplo, algum tipo de bonificação, alguma hora extra. Você, por exemplo, pode pegar a hora extra com cash hand, ou pode pegar a hora extra pagando direto na sua conta. Enfim, a forma que você vai negociar depende de como for a sua rotina. Aí você quem vai saber. Por exemplo, se você estiver precisando de um dinheirinho a mais, vale a pena você oferecer algumas horas a mais para as famílias, ou vale a pena, por exemplo, você fazer algum tipo de bonificação, um serviço a mais, por exemplo, de cleaning. Com certeza vai pensar quando estiver trabalhando. E como todo tipo de trabalho, existem as suas vantagens e desvantagens. Vantagens. Quando você está no local, quando você está na casa da família, ou até mesmo quando você mora lá, você tem alguns tipos de vantagens. Por exemplo, você não se preocupa com a compra, você não precisa pagar gás, aluguel, água, luz. Principalmente quando você mora lá, você não tem esses gastos. E também quando você está lá, você não tem esses gastos. Muitas vezes, quando você, por exemplo, vai para a casa da família, você lancha, você almoça, então você já corta alguns gastos que você teria, por exemplo, se você estivesse em casa, ou se você tivesse outro tipo
ambiente de trabalho, que provavelmente você teria que levar a sua quentinha para você comer lá, então você já corta esses gastos também. Se você for, por exemplo, comparar dois trabalhos, tem que comparar de uma forma geral. Não adianta você comparar, por exemplo, só salário, entendeu? E além disso, normalmente, quando você trabalha como babá, arrisco dizer que 99% dos trabalhos de babá são relacionados a crianças nativas. Por exemplo, se você estiver na Irlanda, você vai ter contato com Irish. Muito provavelmente, na maioria dos casos, você vai ter. Então você tem a vantagem de você ter contato com a língua, você está aprendendo junto com a criança, então você tem um vocabulário mais fácil, eles falam um pouco mais devagar, você consegue se comunicar mais fácil. Consequentemente, os pais também conversam com a criança e com você um pouco mais devagar, um pouco mais paciente. Então é um emprego muito bom para você treinar a língua, para você treinar o seu listening, para você aprender junto com a criança. Muitas vezes, por exemplo, se você vai acompanhar a criança a fazer os deveres de casa, você estuda com ela, você revê alguns assuntos, você vê algo que você já estudou, só que em outra língua. Isso vale muito a pena para o seu conhecimento. Porém, existem também muitas desvantagens, principalmente se você morar na casa com a família. Você vai ter, por exemplo, a sua liberdade limitada, você tem que respeitar as regras da casa, você provavelmente não vai poder levar visitas, então você vai ter algumas limitações. Sempre tem um lado positivo e um lado negativo. Vai depender de você, vai depender do que você quer para sua vida, se você está gostando ou não. Se você julgar que está sendo interessante você morar na casa da pessoa, você está economizando muito mais dinheiro, você gosta do trabalho, você às vezes ganha o salário mínimo, por exemplo, mas você está economizando muito. Por exemplo, se você morar numa casa sua, você está gastando de aluguel, de vários custos que você não teria morando na casa da pessoa, mas você tem que fazer, como eu falei, você não pode comparar só o salário, você não pode só comparar o bruto, você tem que comparar o meio em si, o que favorece, o que desfavorece, qual é o meio que proporciona você se desenvolver como pessoa, como profissional. Isso é o que realmente vale a pena quando você vai comparar. E agora eu vou deixar algumas diquinhas para você. Então, se você tem interesse de trabalhar nessa área, ou se você também já trabalha, papel e caneta na mão aí que vamos anotar, hein? Primeira dica, analise a família. Como assim analise a família? Qual é o perfil dos pais? O que os pais fazem? Qual é o perfil das crianças? Como as crianças agem? Qual é o perfil da casa? Grande, pequena, bagunçada, não é? Longe, não é? Outra coisa muito importante, a idade. Qual é a idade dos pais? A idade das crianças? Quantidade de crianças, principalmente. Se é uma criança, é duas, 5, 10 crianças. A característica das crianças, as crianças são malinas. Por exemplo, se for 4, 5 anos, a criança vai ficar correndo de lado pro outro o tempo todo. Se for um bebezinho, por exemplo, recém-nascido, você vai ter atenção, mas você não vai necessitar, por exemplo, ficar correndo atrás dela, porque ela não sabe nem andar ainda. Vale a pena você estudar também sobre esse emprego. Segunda dica, analisar a rotina da família. Qual que é a rotina da família? Os pais, por exemplo, trabalham o dia todo, ou trabalham na parte da manhã, ou trabalham em casa, ou, por exemplo, passam a semana toda fora. Então, analisa a rotina da família para ver se encaixa com a sua rotina também. Terceira dica, analise a sua rotina. Por exemplo, se você mora com os pais, se você mora com a família, qual que é a sua rotina? Você tem liberdade, você consegue sair, consegue ir para academia, você consegue estudar. Se você fica em casa, você consegue prestar atenção no que você está fazendo. Quando você está em casa, por exemplo, provavelmente você fica dentro do quarto só você. Você consegue estudar, você consegue ver sua série, você consegue falar com sua mãe no telefone. Esse tipo de coisa. Por exemplo, vamos dizer que você mora com a família. Você está com a família o tempo todo. A família te insere, por exemplo, para você trabalhar praticamente 24 horas, se ela inserir, ela paga por isso? Então, isso você tem que analisar. Se você, por exemplo, não morar com a família, como que é a rotina? Você chega lá que horas? Você sai que horas? Você precisa sair da escola mais cedo para ir para lá ou não? Você precisa, por exemplo, dormir lá ou não? Então, verifique a sua rotina se encaixa nela ou não. Quarta dica, local do trabalho. Onde que é essa casa? Por exemplo, eu morava na Irlanda, eu morava em Dublin. Vamos dizer que a casa da família não é em Dublin, é em Swords. Para você ir para Swords, é 1 hora de bike. Então imagine, todo dia, se você morar em Dublin, vai para Swords, volta para Dublin. Sai de Dublin, vai para Swords. 1 hora para ir, 1 hora para voltar. 2 horas perdidas no dia. Isso vale a pena? Ou se você for de ônibus, vale a pena você pegar esse transporte para ir? Esse tempo vai te fazer falta? Com certeza vai. Analise se o local de trabalho ele vale a pena você se deslocar para esse local ou não. E também, às vezes,
Se você, por exemplo, tiver o segundo trabalho, o primeiro trabalho for em Surdes, como eu falei, o segundo trabalho for em Tala, que é lá embaixo, vai ficar muito difícil de você ir para o primeiro e depois ir para o segundo, porque são locais opostos. Você tem que analisar isso também. Quinta dica: se você está gostando, se você gosta desse tipo de trabalho, se você gosta desse tipo de trabalho, beleza, vale a pena você testar mais um pouco, vale a pena você ficar. Lembrando que muitas vezes, como eu falei, normalmente você tem muito acesso à língua, então você aprende bastante com a pessoa, você aprende a cultura, a forma como ele pensa, a forma como ele age. Às vezes vale a pena você analisar esse tipo de coisa. Porém, se esse trabalho, por exemplo, tivesse estressando, se for muito longe, se te pagar pouco, se eles te explorarem, por exemplo, então analise isso. Se você não estiver gostando, independente do trabalho que for, não vale a pena, porque você não está gostando, está infeliz naquele trabalho, né? Às vezes, por exemplo, mas eu tô com medo de arrumar outro trabalho. Arruma, você sabe que arruma. Às vezes você tá com preguiça de procurar outro trabalho e tá falando que você não arruma. Você sabe que arruma. Se você não tá gostando daquele trabalho, mude. Se você não quer sair, ficar sem achar nada, enquanto você estiver lá, vai procurando, mande mensagem para outras pessoas. Enfim, eu tenho um vídeo falando também como arrumar emprego. Se você quiser, eu posso deixar aqui para você. Mas, no geral, não fique no lugar que você está infeliz, beleza? Sexta dica: tente sempre assinar contrato. Mas o que vai estar escrito nesse contrato? Salário, quanto que você vai ganhar por hora ou por dia, quantas horas você vai fazer, quantos dias da semana você vai trabalhar, tarefas adicionais que você vai fazer, se você pode ou vai fazer hora extra ou não, se você vai trabalhar final de semana ou não, se você vai trabalhar feriado ou não. E é sempre importante botar alguns lembretes, por exemplo, rituais das crianças, ou rituais dos pais, ou rotina, ou roteiro, algum roteiro específico que eles gostariam de colocar, ou por exemplo, medicamentos que você teria que prestar atenção, ou alergias também é muito importante. Então você tem que ter sempre atenção nessa questão. Como eu falo, todo tipo de emprego você tem que ter uma atenção específica, e essa parte principalmente é a parte que você tem que ter mais atenção para evitar problemas. E a sétima dica vai em relação a você para com a família. Se você tem um contrato com a família, por exemplo, esse contrato está sendo seguido certinho, eles estão fazendo o pagamento certinho, estão seguindo o contrato certinho. Ou, por exemplo, você trabalha para uma empresa terceirizada e essa empresa terceirizada presta serviço para as famílias. Você tem um contrato com a empresa está te pagando certinho, ela redistribui as taxas direitinho, ela paga os impostos dela direitinho, ela te taxa de uma forma correta, ela te dá assistência. Quando você tem algum problema, você consegue ter acesso, você, por exemplo, consegue fazer alguma reclamação no RH, o RH da empresa consegue tirar todas as suas dúvidas. Verifique isso, porque isso também é muito importante para definir se você vai ficar feliz na empresa ou não. Muitas vezes você tem algum tipo de problema, começa a ficar infeliz, começa a ficar estressado. Muitas vezes você muda de empresa e seus problemas acabam, porque a empresa te paga certinho, a empresa te trata bem, a empresa tira todas as suas dúvidas. Então, essa questão também é muito importante, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje falando um pouco sobre babá e espero que você tenha gostado. Para você que ficou até o final, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Não costumo falar isso, mas vou falar porque estou percebendo que muitas pessoas que assistem os meus vídeos não estão inscritas. Então, não se esqueça de se inscrever para receber os meus vídeos todos os dias. Todos os dias? Isso mesmo, faço vídeo todos os dias no mesmo horário. Então, se você estiver inscrito aqui, você vai receber as notificações e vai poder ter acesso a esse tipo de conteúdo todos os dias, beleza? Então, valeu e até amanhã. Vou pegar meu menino aqui.